Ou seja, o apóstolo ele abre esta epístola apontando a obra de Deus para a salvação do homem, que começa na eternidade passada, que passa pelo tempo e nos garante a entrada, o acesso à eternidade com Deus. Então, em 3 momentos, ele coloca, então, 3 conjuntos de bênçãos. Isso falando que o Pai, ele nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo. O Filho, ele veio para ser a nossa redenção, ele nos redime dos nossos pecados. E então o Espírito Santo é aquele que nos sela, é aquele que é o penhor da nossa herança eterna. Então nós temos aí uma perspectiva trinária, né? Pai, Filho e Espírito Santo, eternidade passada, o tempo e eternidade futura, falando então dessas bênçãos, são as bênçãos do Deus Trino a favor de todos os seus eleitos. E nós, portanto, estamos agora falando acerca da bênção do Pai. Cada uma dessas bênçãos se encerra com a frase: para o louvor da glória de sua graça. Então sempre que tem essa frase, está acabando um conjunto de bênçãos. E nós já há 2 ou 3 semanas começamos a falar acerca do primeiro bloco de bênçãos, que é a bênção do Pai quanto à escolha que ele fez antes da fundação do mundo e da sua predestinação que ele realizou em amor. Estamos falando da eleição e da predestinação. No nosso estudo nós começamos falando sobre o objeto, ou melhor, o objeto e sobretudo sobre o alvo, né? O alvo dessas bênçãos. Ou seja, o Pai nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, e o Pai nos predestinou para a adoção de filhos. Já ministramos 2 mensagens esclarecendo sobre o mistério da filiação, ou que seja, o mistério da posição de filhos, conforme já foi explanado nas mensagens anteriores. E hoje eu queria falar um pouco para os irmãos acerca da predestinação, não é? Nós temos um livro escrito sobre o assunto, Eleição e Predestinação à Luz da Bíblia. Há muito tempo escrevemos esse livro, é um excelente livro, mas que certamente carece ainda de um apêndice, né? Talvez com 2 ou 3 ministrações para trazer a plenitude do entendimento acerca da predestinação. Isso porque Paulo fala muito sobre esse tema da eleição e da predestinação, mas quando, por ocasião da reforma protestante, esse tema, predestinação, veio à tona, foi enfocado tão somente a ideia de que o Senhor elege alguns para a salvação, né? Foi colocado que Deus elegia uns para a salvação e mesmo que elegia outros para a condenação, embora na reforma protestante não seja consenso essa dicotomia. Há um grupo mais moderado, né, na ideia, na visão reformada, de que Deus teria apenas predestinado alguns para a salvação, que não há ou não haveria a tal de eleição e predestinação para a condenação. Mas vai cair na mesma situação, porque o simples fato de Deus não predestinar alguns para a salvação, automaticamente eles já estão condenados, né? É só uma forma eufemística de falar a mesma coisa. Ocorre que a Escritura, quando se lê na sua totalidade, olhando pelo prisma desse tema, predestinação, nós vamos encontrar que a predestinação, ela não visa exatamente a salvação da humanidade. Isso porque a salvação da humanidade é um dom gratuito de Deus para todos os homens. Embora na economia de Deus haja aspectos de como o homem alcança essa salvação, né? Certamente é sempre pela graça e sempre pela fé. Ocorre que a fé exercida nessa graça, ela precisa de um nível de revelação possível para que a pessoa creia. Como alguém poderá crer? Em que ela vai crer de fato para ser salva? E tratando-se, portanto, dessa revelação de Deus para a humanidade, ao longo do tempo essa revelação ela é progressiva. Então tem desde uma revelação pré-rudimentar, que é a revelação que diz em Romanos capítulo 1, versículo 20, que Deus se revela aos homens onde quer que eles estejam, em todos os lugares, em todos os tempos, mediante as coisas que foram criadas.